Olá, boa noite a todos. Para mim é uma alegria, ter a presença de vocês nessa quinta-feira com um tema bem interessante, onde eu vou estar falando, como é que a nossa história, a gente constrói, a nossa história a gente projeta, e como essa relação dessa história, talvez tenha a ver com a história de nossos pais. E a gente está num período de pandemia, é uma oportunidade de poder ter o acesso ao autoconhecimento. Eu acho que é um estado emergente para que a gente possa, de fato, buscar quem a gente é, buscar melhorar nossas relações, e com isso a gente vai construindo esse conhecimento sobre nós e sobre as pessoas, nossas relações. Então o tema de hoje é: qual é a história que você conta da sua história? É bem interessante, esse tema, que eu fiz um curso e a abordagem desse tema foi muito pertinente em tempos que a gente vive. O ano passado, o ano de 2020, ele bateu o recorde de divórcio, bateu o recorde de ansiedade, de casos de depressão. Isso quer dizer o quê? Isso nos sinaliza o quê? A oportunidade de a gente nos conhecer. Então, esse autoconhecimento é mais que importante que a gente possa buscar. Então, assim, baseado nesse tema, qual é a história que você conta da sua história? Vamos dizer que não importa muito a realidade que você está vivendo. Importa mais o significado, a interpretação dessa realidade. Porque a partir dessa interpretação, a partir desse significado, gera sentimentos. E a partir desses sentimentos, a gente tem ações, a gente toma atitudes. E algumas vezes, muitas vezes, às vezes, atitudes precipitadas. Então, assim, com esses dados que eu falei para vocês, o que pode ter acontecido? Essa coisa do divórcio, da ansiedade. Se a gente for parar para pensar, ansiedade, depressão, é o nível, talvez, que as pessoas não estavam preparadas, naquele momento, de se deparar consigo. E a questão também do divórcio, elas não estavam preparadas para estar a convivência tão frequente, com tanta intensidade que foi. Então talvez foi inevitável, mas é um ponto de reflexão para que a gente possa realmente buscar mais autoconhecimento. Então, assim, tem uma frase, eu chamo de código, tá? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. E também mais me empodero. Então, é um código, guarda esse código aqui. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me empodero. Então, com isso, nos dá um guia, nos dá uma orientação sobre o caminho que a gente deve seguir, ainda mais na pandemia. Para algumas pessoas, talvez esperando a pandemia passar, mas tem muita coisa a ser feita, principalmente conosco e nas nossas relações, resgatar, como eu falei do tema, essa questão da história, essa coisa, como você tem contado a sua história para você e como você tem contado essa história para as outras pessoas. Então, com isso, nos remete que eu posso começar a pensar
em significados. Porque a vida é um grande significado que nós damos ou que a gente vivencia as situações do nosso dia a dia e a gente dá significado a cada situação dessa. E aí, a partir daí, a gente começa a criar crenças. Crenças são o quê? São verdades absolutas que eu tenho na minha vida e a partir delas eu vou tomando decisões a partir disso. É bem interessante a gente pensar, por exemplo, se eu for perguntar para cada um de vocês o que é sucesso para vocês. Para cada um de vocês, quem está na live, fale o que é sucesso para vocês. Uns vão falar que é uma carreira bem sucedida, né? Outros vão falar que é a questão de uma família, né, saudável, ele está a passar mais tempo com a família. Para outros é a questão de viajar. Então, assim, tudo começa pelos significados que a gente dá. É bem interessante, outro ponto, é a questão de um exemplo claro disso, né, em relação a essa questão de como eu conto a minha história que passa pelo significado. Tem uma paciente que eu atendo que ela teve uma situação, né, o irmão dela comprou um celular para ela, né, no valor de R$2.000, e aí baseado nisso, ela já pagou, parece que 11 parcelas, e teve uma situação onde o irmão e ela tiveram que se reunir ou conversar em relação à mãe, para fazer alguma coisa juntos, que também tinha dinheiro na situação. E nesse momento dessa conversa, esse irmão fala para ela que ela está devendo essa última prestação, os R$200. E dentro disso, ela se ofende. Ela se ofendeu por causa disso. Como ela falou assim, o jeito que ele me falou foi como se eu não tivesse pago nenhuma as 11 parcelas. É como se eu não tivesse pago nada. Então foi a concepção dela. Foi a concepção como ela enxergou, como recebeu aquilo. E ela ainda fala assim, eu acho que ele se arrependeu da forma que ele falou, e depois falou alguma coisa, falou com minha mãe de algum jeito e tal, e ela explicando para mim. Mas a partir disso, ela começou a falar assim, a partir de hoje eu já não tenho mais família, as pessoas não me apoiam, eu não posso contar com ninguém, é como se quase dizendo assim, ninguém gosta de mim. Então dentro disso, né, eu posso falar o seguinte, eu costumo sempre falar isso, existe ofensa e existe ofendido. Então nesse caso, nessa concepção dessa paciente, existia a ofensa. Aí o que? Ela tinha a opção de pegar essa ofensa e tomar para si. Nesse momento, a ofensa se torna ofendida, porque ela pegou. Ela poderia, diante dessa ofensa, não pegar essa ofensa, e ela aí o que? O que é evitar? Que foi o que aconteceu com ela. Ela começou a se sentir com raiva, começou a ter esses pensamentos, né, que ela não podia contar com ninguém, e também chorou. Então, por que eu tô relatando isso? Eu estou relatando isso no intuito de, a partir de um momento, a partir de um fato, eu posso dar um significado e a partir disso, dessa interpretação minha, gerar todo um sentimento. E o que foi que ela começou a falar a partir disso? Que não estava nem aguentando mais olhar para o celular. Ela queria vender. Se ela encontrasse R$200, que era o valor da parcela, já vendia. E ela ia ficar sem celular. Então, assim, baseado nisso, ela estava com raiva, a emoção já começou a
a entrar em ação, e a decisão dela seria menos adequada para a situação. Então, assim, a partir disso, qual foi a história que ela contou para ela e qual foi a história que ela começou a contar? Talvez ela falou para mim, mas poderia estar falando com amiga, com outra amiga, enfim. E essa história, ela vai se alimentando e ela se torna uma verdade. E às vezes o fato talvez não foi tão dessa forma como ela falou. Então assim, ela diante disso, se ela de fato partisse para essa decisão de vender por R$200, ela ficasse sem o celular, ela ia ficar sem o contato, que ela trabalha com vendas também, e tem outras coisas, situações também que ela precisa do telefone. Então, o que acontece aí, nesse sentido? Ela tem uma situação, e aí se a gente for parar, né, eu fui ver o histórico dela, existe uma repetição disso. Então a história, né, como ela concebe essa história dela, como ela vai contando essa história. Então, diante disso, eu falei, né, coloquei isso para ela, que ela estaria, porque ela está construindo. Então, diante dos outros momentos parecidos com esse, ela se precipitava e aquilo que ela estava construindo chegava a zero. Ela voltava a estaca zero, ao ponto zero. Então ela está sempre nesse ponto de estar voltando ao ponto de início. Então dentro disso eu fui trabalhando isso. Mas por que essa situação eu estou realmente citando? Então é essa coisa do contar a história. A partir do momento ela tomou aquilo como ofensa. Existe ofensa e ofendido. Então parte disso, eu tenho como passar pela situação, vivenciar a situação, dar significados mais positivos, interpretações mais positivas daquilo. E aí o que a gente pode pensar também? Que resultados extraordinários são ousar fazer diferente, ter qualidade nessas ações, para a gente gerar histórias. E como é que a nossa história se liga à história dos nossos pais? A gente precisa aceitar e honrar a história deles também. Porque diante disso, se tem situações que eu não aceito, ou seja na história dos meus pais, ou diante de uma situação que aconteceu, por exemplo, eu estou com 4, 5 anos, e aí eu tô em casa com meus pais e eu dormi. E aí por alguma coisa, alguma emergência, meus pais tiveram que socorrer uma pessoa na rua ou parente e precisaram sair sem me acordar. E quando eu acordei, aí eu não vi ninguém, e naquele momento eu me senti abandonado. E esse sentimento tomou conta de mim, mesmo depois de passar por essa situação. Aí eu posso vir a trazer de volta, mesmo depois de adulto, se eu trago sempre de volta essa história, é porque, de uma certa forma, isso me impactou de alguma forma. Então eu sempre trago isso. E aí, diante disso, qual foi a minha interpretação? Meus pais me abandonaram naquela situação. Eu estou citando só essa situação hipotética para que vocês entendam que a partir disso eu interpretei que eu fui abandonado ali. E aí eu começo a agir de acordo com isso. Só que depois de adulto, conversando com eles falaram que tiveram que socorrer alguém. Então não teve nada a ver comigo naquela situação. Não me abandonou porque não era importante. É porque existia uma outra situação. Só que na época eu era criança. E a criança simplesmente toma aquilo e sente, interpreta, dá significado. E é assim na sua história também.
tá? Não é só ressaltando, essa é uma história hipotética, né? Não aconteceu isso, mas para que vocês entendam que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Outras situações também, se você outra paciente também já relatou que teve situações que ela achava que a mãe ou o pai fez de um jeito, fez algo, né? Com uma intenção. Quando ela perguntou a pessoas, parentes próximos, ela descobriu que não foi exatamente assim. Então, qual o ponto, né, que eu quero chamar a atenção? Aquilo que a gente vivencia, que a gente percebe, muitas vezes não é a realidade. Como eu iniciei, não importa muito a realidade, mas sim como eu tomo essa realidade, que vai fazer com que eu conte essa história e aí a partir disso também crie decisões na minha vida e às vezes equivocadas. Então assim, é importante que a gente saiba qual o significado, para a gente refletir agora, qual o significado que você dá à família, qual o significado que você dá ao seu trabalho, qual o significado que você dá talvez à sua vida, qual o significado que você dá ao Covid, por exemplo, a pandemia. Para muitos, a pandemia, né, foi a pior coisa que aconteceu. Thelma, seja bem-vinda. Para outras pessoas foi uma grande oportunidade. Porque assim, quando no momento de crise, né, fala que o dinheiro muda de mão. O dinheiro não para de circular. Por exemplo, a empresa de álcool em gel, né, faturou muito. Então, assim, depende muito do ponto de vista, depende muito do significado, da interpretação e como você se coloca diante de todo esse cenário. Então, isso e a forma como eu me posiciono, a forma como eu conto a minha história, vai determinar como eu vou, talvez, o nível de sucesso, o nível de como eu me relaciono com as pessoas. É a partir disso, dos significados, interpretações e as crenças. Como eu falei, crença é tudo aquilo que eu tenho como verdade absoluta. E aquilo me orienta pela minha vida. Então, assim, a minha missão é encontrar qual o papel que eu tenho dentro de um sistema familiar que eu estou. É um das diretrizes. Eu preciso saber qual o papel que eu ocupo ali. Como eu falei, eu preciso honrar. Honrar e aceitar a história dos meus pais e honrar e aceitar a minha história. Tudo aquilo que eu não aceito, eu tomo para mim. Porque assim, o ser humano, ele é dualidade. Ele tem uma dualidade. O que significa essa dualidade? Ele significa que ele tem as qualidades, nós, os seres humanos, temos qualidades e também tem os pontos a melhorar. Em muitos casos, em muitas situações, talvez eu não aceite esse ponto a melhorar, ou então eu não aceito que o fulano, né, ou quem seja, o meu parente, meu pai, enfim, haja daquela forma. Só que a gente é falho, a gente erra. E se a gente erra, né, e que bom que a gente erra no sentido de poder melhorar, crescer. Só que tem situações, por exemplo, se a gente for olhar para algumas pessoas, talvez no passado, quando era criança, houve maltrato. Então, com esse maltrato, talvez essa pessoa não aceita a situação que ela passou, não aceita aquilo ter acontecido com ela, aí ela pode culpar uma série de culpar a mãe, o pai, enfim. Mas no momento que ela culpa, no momento que ela não aceita, ela traz isso para a vida dela, adulta, adolescente. Ela traz isso. Então tudo aquilo que eu não aceito, eu tenho uma tendência
a trazer para mim. Por exemplo, tem algumas pessoas que falam assim: ah, eu não quero ser igual à minha mãe, ah, eu não quero ser igual ao meu pai, porque não admite aquele comportamento neles, ou quem seja. Só que com isso, você se prende, se liga àquele comportamento. E aí você traz essa história, né, que seria algo dos seus pais, você traz para a sua história e estende, alimenta aquilo. E com isso você, ao contrário do que você quer, né, que a pessoa está sempre falando, não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe, e ela cada vez mais ganha força naquilo que ela não quer. Então, assim, os problemas são oportunidades. Isso é uma interpretação e um significado que eu dou. Aí eu posso te perguntar quais os significados que você está dando às situações que você vivencia. São mais positivas ou são mais negativas? Porque a partir disso vai te gerar um sentimento positivo ou negativo. Por exemplo, se eu falo, o fulano fez de propósito aquilo comigo. Ele fez, né, vamos dizer assim, fez de sacanagem comigo aquela situação. Então, nesse sentido, eu começo a ter raiva dele. Agora, se eu começo a pensar, o fulano, aí eu sei da história dele, do passado dele, que ele foi difícil, ele passou por muitas coisas, e por isso ele está agindo do jeito que ele está agindo. Então, dessa forma, nessa segunda visão, eu tenho um olhar mais de compaixão em relação a ele. E se eu tenho um olhar de compaixão, eu também gero um sentimento de compaixão. Então, diante disso, eu preciso prestar muita atenção a tudo aquilo que eu dou interpretação, e talvez eu julgo, em alguns momentos eu julgo, quando eu faço julgamento eu não estou aceitando. Quando eu comparo, talvez as pessoas, as situações, eu não estou aceitando. E quando eu não estou aceitando, eu tomo aquilo, é como se eu trouxesse e estendesse aquilo por mais tempo do que deveria. Então, assim, tem uma frase que fala assim, que no veneno sempre estará o antídoto. O que eu quero dizer com isso? O que essa frase quer dizer? Que aquilo que mais te incomoda, que seria o veneno, né, vamos dizer assim, talvez um comportamento que em uma pessoa que mais te incomoda, existe um ganho ali. Se você conseguir desafiar aquilo, se você conseguir superar aquilo, você tem um ganho, enfrentar, resolver isso. Só que a gente geralmente, quando é incômodo assim, a gente acaba negando, a gente acaba talvez se afastando e perdendo a chance, a oportunidade desse antídoto. Se você reparar bem, todos talvez os momentos ou situações, né, talvez os maiores medos, se você enfrentar, é o seu maior antídoto, talvez é o trampolim para a sua vida, para que você de fato vença uma série de coisas na sua vida. E quando a gente fala de história, a gente também fala de propósito. Você já se perguntou, você já descobriu o seu propósito? Em relação a propósito, né, eu sempre digo que o meu propósito, né, a minha missão é a questão de crescer e contribuir. Né? Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo, e mais contribuo eu cresço, né? E vice-versa, isso vai se alimentando. E aí eu pergunto a vocês, você já descobriu qual o seu propósito, qual o sentido que você dá à vida, talvez que você tem vivido? Como é que está isso para você? Fale, né, que você que está na live, qual o propósito que você acha que é o seu? Se você descobriu, ou então tem uma noção, ou diante do que você vivencia, talvez no seu trabalho, né, talvez você goste de ajudar o próximo, às vezes você também pode ter uma habilidade, né, talvez de ouvir, né, as pessoas. Então, assim,
Você já se perguntou qual o seu propósito? Né? Qual a sua causa? Por que você vive? Então, quando a gente descobre isso, a gente pode viver e ter uma história, né, melhor. Tem duas ferramentas no coach, duas ferramentas, uma chamada linha do tempo, que é o meu convite que vocês façam. O Ivo, seja bem-vindo, viu? Rosimeire também, seja bem-vinda. E assim, o meu convite, né, se você nunca ouviu falar dessa ferramenta, né, é uma ferramenta de coach, que é a linha do tempo, tá? Não precisa fazer agora, mas que vocês anotem e faça quando puder. Qual é a proposta dessa ferramenta, a linha do tempo? É você pegar uma folha em branco e no meio dessa folha, na horizontal, você passar a caneta bem no meio, aonde na parte de cima, na parte superior, você vai anotar todos os, vamos dizer, tudo que na sua história, você de hoje, né, até o dia que você nasceu, você vai anotar em cima os pontos, os momentos que você teve conquista, que você teve, foram momentos de alegria, foram momentos que você de fato vivenciou coisas boas, deu um significado positivo. Na linha de baixo, você vai o quê? Fazer o seguinte, você vai colocar os momentos talvez de dores, que você se sentiu machucado, se você sentiu, enfim, aquilo foi muita dor para você. E aí, diante disso, você vai reunir tudo isso e vai perceber algumas coisas. Talvez repetições, talvez algo que seja, porque com isso você já começa a ter uma noção do seu propósito. Porque, por exemplo, tem gente que sofreu, por exemplo, abuso sexual, né? E a partir disso criou uma causa, né? Ela levantou essa bandeira para que outras mulheres, ou então a pessoa que sofreu violência, né, doméstica, era mulher, e a partir disso levantou essa bandeira e tornou-se um propósito. Ou seja, o que eu falei? Que é sempre o antídoto está no veneno. E o veneno está o quê? No antídoto. Então, a partir daquilo que talvez foi a coisa ruim que aconteceu, a pessoa consegue tirar um significado positivo. A partir daquilo, ela dá um novo olhar. Ela tem novas ações e ações que até contribuam para as outras pessoas. Então, essa coisa, né, não existe certo e nem errado. A Núbia, seja bem-vinda. O Ivo também, seja bem-vindo, viu? Então, assim, o significado que eu pego e eu tomo aquilo como uma forma de ir em frente, talvez de ajudar alguém, de crescer, porque aquela dor, aquela maior dor que eu tenha, pode ser a minha maior força. Essa maior força que pode ser para que eu possa realmente ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Para que que a minha história seja uma história saudável, eu preciso olhar para ela com uma aceitação e honrar essa história. E junto a isso, honrar também e aceitar a história dos meus pais, porque eles fizeram o melhor que eles podiam. Se a gente for parar para pensar, o papel dos nossos pais, se fosse só colocar a gente no mundo, vamos dizer assim, já é uma dádiva divina. Se fosse isso só, não teria pela lei divina, a gente já seria um motivo de agradecer por estar vivo. Essa coisa do conceber a vida. Que aí tem muitos pais, talvez, tem pais que não teve essa oportunidade, ou então eles, por algum motivo, não vivenciaram a questão do crescimento dos filhos, não teve esse acesso.
E muitas vezes esses filhos, né, criam uma raiva, um rancor, um ressentimento sobre esses pais, ou essa mãe, esse pai, que naquele momento tem um sentimento de abandono. E a partir desse sentimento, uma série de coisas acontece. Então, mesmo numa situação como essa, é preciso a gente honrar e aceitar a vida desses pais, para que a gente possa realmente ter uma vida mais saudável, que aquilo não a gente não fique preso àquilo, porque se eu não aceito, eu tomo aquilo e trago para o dia a dia atuais, para os dias atuais. Isso pode ter uma repercussão. E assim, é importante ressaltar que eu vou estar dividindo essa live em 2 lives, porque hoje, né, a gente está falando sobre a questão, né, qual é a história que você conta da sua história. E no caso, amanhã, eu vou estar falando mais sobre perdão, né, o que está por trás, porque se liga à história, né, como eu tenho a interpretação e o significado dessa história. E aí amanhã eu vou estar falando mais de perdão. Como é que acontece esse perdão, como é que a gente pode realmente perdoar. E aí, diante disso, o que a gente pode pensar também? Que dentro dessa história, a gente vai ver a infância. Como é que você conta a história da sua infância para você e para as pessoas? É o primeiro ponto, né, dentro dessa, já entrando nessa questão da história em si. Então, como eu falei, eu dei exemplo de uma situação onde eu estava em casa e aí o que? Os meus pais saíram e quando acordei já não estavam, mas eles foram fazer algo realmente urgente em termos de socorrer alguém. E aí, diante disso, quando eu acordo, eu tenho uma concepção de que eles me abandonaram. E na verdade não foi bem assim, foi uma outra história, eles foram socorrer alguém. Então esse sentimento fica. Então, quando a gente conta essa história, né, a gente conta pra gente, a gente sente dessa forma, mas na realidade não é exatamente como eu estou falando. Adolescência, que história você conta da sua adolescência? Como foi essa adolescência para você? Uma dica, né? Quando a gente fala de infância e adolescência, e tomando isso, a gente tem essa concepção de que os fatos foram de um jeito, mas muitas vezes que a gente vai voltar conversando com as pessoas, a gente descobre que a coisa não foi bem assim. E esse sentimento, ele parece que dilui. Então, assim, o meu convite é que você converse, talvez com seus pais, se você tiver a oportunidade disso, que parentes próximos da situação, né, na época que existia lá, você conversar, talvez você saiba de uma história que seja diferente de como você concebeu quando na sua infância, na sua adolescência. E isso pode fazer toda a diferença. Um sentimento que você, desde aquela época, está alimentando até o dia de hoje, ele pode se dissolver diante disso. E aí o que? Aí vem o que? A juventude. Como é que você conta a história da juventude? Da sua juventude. Como foi para você essa juventude? Então é interessante a gente enfatizar, né, que são fases da nossa vida. Infância, adolescência, juventude, a fase adulta. Né? A gente, fase adulta, como é que eu conto a história do que está acontecendo hoje? Uma outra ferramenta que a gente pode fazer diante dessa história, né? Como é que eu conto a história da minha vida? É uma outra ferramenta de coach, que é autobiografia. Então você vai pegar desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, você vai contar a sua história. Então, você juntando a autobiografia e juntando a linha do tempo, né? Onde você fazer um traço no meio da folha, uma folha de ofício, no meio fazer um traço e em cima os pontos de conquista, que foi bom, de alegria, e embaixo momentos de dores, de dificuldade que você teve, e aí você vai fazer um mapa da sua vida.
E aí você vai começar a situar algumas situações. Então, autobiografia, você vai contar a sua história, né? Pode ser as principais situações, e você deixa a coisa acontecer. Algumas pessoas choram, algumas pessoas acham um pouco desafiador fazer isso, porque em alguns momentos foi muita dor, houve realmente situações que, por ela que gostaria de esquecer. Se lembra que eu falei que quanto mais eu não aceito, quanto mais eu evito falar, talvez da dor, mais eu trago para a minha vida, mais eu levo adiante na minha vida. Então o convite é que você possa encarar de frente, que você possa de fato trazer isso, essa dor, que você fale, que você escreva. Eu sei que pode ter uma dor, mas é uma dor, ela chega no ápice da dor, mas depois alivia, tá? Então, assim, essas duas ferramentas já nos dá esse norte sobre qual é a história que você conta sobre a sua história. Quando você, né, quando os meus clientes, meus pacientes fazem essa retrospectiva, elas descobrem coisas fantásticas. Elas ressignificam esse passado. E quando eu ressignifico esse passado, me dá a possibilidade de ter um presente e um futuro melhor. Né? Como a Núbia falando, né? O abrir o coração. E verdade, você precisa estar aberto para que de fato você possa fazer esse resgate, esse ressignificar. Você não pode mudar a situação que você vivenciou. Isso é fato, você não pode. Mas eu posso dar um outro olhar para a mesma situação que eu passei. É interessante essa questão do olhar. Por exemplo, duas pessoas tiveram um acidente no mesmo carro. Aí a reação de uma pessoa, aí começa a agradecer: meu Deus, obrigado por ter me livrado desse acidente, por estar vivo, para eu poder ter a chance de estar com minha esposa, com meus filhos. E o outro fala: poxa, o carro amassou tudo e isso foi a pior miséria que me aconteceu. Eu não tenho sorte na vida. E ele passa a fazer o quê? Passa a alimentar e a contar essa história para as pessoas. Para ele, primeiramente, e para as pessoas. Por isso eu enfatizo que história você tem contado para você e para as pessoas ao seu redor. Porque isso vai fazer com que você crie uma história para o seu futuro, talvez positiva ou negativa. Não é o fato em si que importa, é a sua concepção da realidade. Com isso existe um princípio também 90-10 que fala sobre isso. O que acontece com você é 10%. E o que você faz com o que acontece com você é 90%. Por isso que se eu estou no trânsito, uma pessoa me dá uma fechada, se eu pensar, o cara estava distraído, estava pensando, talvez a mãe tá doente e ele precisa correr, ou então eu penso, que cara miserável, que o cara fez de propósito, e eu começo a ira, começa a alimentar. Então, o significado que eu dou vai gerar sentimento em mim. É importante que eu saiba disso. Você é capaz de comandar as suas emoções e seus pensamentos a partir disso. E aí o que? Aí eu falei o que? Da infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta, e aí vem o que? O tempo futuro. Diante desse tempo futuro, tem uma outra ferramenta bastante interessante, e o meu convite é que você faça também, que você faça uma carta para o futuro, no caso para você, né? Você de hoje, para você, vamos dizer, no início de janeiro do ano que vem. Tá? Como é que você vai escrever essa carta? Você vai escrever, você pode dizer assim: caro, vamos pegar aqui, né, a Núbia, cara Núbia, tá? Aí começa a falar de como, o que está vivenciando naquele momento lá, né, em janeiro de 2022, né, eu estou assim, estou vivenciando isso. Então você vai sempre procurar
ver o que você quer estar fazendo, quer conquistar nessa data posterior, nesse janeiro de 2022. Então você vai o quê? Passar tudo o que está acontecendo, né, no caso para você, você vai fazer essa carta, por exemplo, hoje ou amanhã, nos próximos dias, e você vai fechar e você só vai abrir em janeiro de 2022. E aí você vai ver, né, todo o que está vivenciando, a carta está falando, e diante disso também, nessa carta, você vai estar escrevendo as possíveis soluções ou o que você fez para estar alcançando os resultados que você obteve ali naquele momento, em janeiro de 2022. Então, assim, que você possa, de fato, fazer isso, porque, assim, essa questão da história, né, do passado, está intimamente ligado a essa história do futuro. Se você se você aceita e honra essa história que você vivenciou, se você aceita e honra a história dos seus pais, e essa é a questão, por exemplo, alguns comportamentos que talvez você não aceite dos seus pais ou de alguém, aceite do jeito que, porque nós somos seres de dualidade, tanto de qualidade e que tem pontos a melhorar. Isso, né, e quando a pessoa erra, ela erra porque é ser humano. Não dá para a gente julgar. Se a gente julgar ou comparar, a gente vai estar não aceitando essa condição. Então, assim, diante disso, o sofrimento é isso, é julgar, é comparar. Então, eu preciso aceitar, né, talvez aceitar a dor, aceitar, porque aceitar e ressignificar essa dor, porque se eu não faço isso, essa dor ela pode virar uma doença. Eu preciso liberar isso. E amanhã eu vou estar falando sobre a questão do perdão, que é justamente nisso, né? Como se livrar, né? Desconectar dessa dor. Então, assim, eu a partir disso, se eu começo a enfatizar, não aceitar essa dor, vamos dizer assim, que essa dor ela ganha uma proporção. Algo que seria para ficar por um tempo acaba se estendendo e a dor fica 10 vezes maior. E aí o que? Qual é o nosso objetivo disso tudo que foi dito hoje? Nosso objetivo é restaurar, ressignificar, né, essa história, ressignificar o sofrimento, ressignificar essa dor, talvez do passado, né, para que de hoje em diante, do presente para o futuro, né, diante da carta que eu falei, a carta para o futuro, que você possa realmente ter um presente mais saudável e um futuro mais saudável, e não carregando uma série de coisas do seu passado que talvez era só para aquele momento, e pelo fato de julgar, comparar, não aceitar, você vai trazendo isso. E quanto mais eu não quero algo, mais eu não quero ser como o fulano, né? Eu trago isso, eu acabo emitindo mais esse comportamento no meu comportamento. Então o objetivo aqui é mais esse ponto de você ter a reflexão de como você está significando as situações que você vivencia. Se é de uma forma mais positiva ou se é uma forma mais negativa. Como eu citei o exemplo da paciente que eu atendi, a partir de uma fala, né, do irmão, que ela pegou um dinheiro emprestado e para um celular, e no momento que ele cobrou, em um momento específico, ela achou aquilo um absurdo, e a partir disso ela criou um significado que não tinha família, enfim, a partir disso. Então, é o cuidado que a gente tem em relação a essa interpretação do nosso dia a dia, das situações. Então, para essa noite, como Henry Ford fala, se você pensa que pode, se você pensa que não pode, do mesmo jeito, você está certo. Se você pode abrir uma empresa no tempo de pandemia e acha que vai ter sucesso, você está certo. Se você acha que você não tem nada a fazer nessa pandemia, que
realmente está tudo acabado, do mesmo jeito você está certo. E a partir disso, você faz a sua história acontecer. Você conta essa história, né? Você conta essa história para as pessoas, né? Então, reforçando a questão do tema da live. Qual é a história que você conta da sua história? Se você, né, que está assistindo tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira colocar, se sinta à vontade, né? Eu aproveito esse momento também para estar falando sobre o canal, né, do YouTube, que tem conteúdo de autoconhecimento, né, autorresponsabilidade. Tem dia de quarta-feira, tem o circuito de filme, toda semana a gente tem um filme, a gente discutindo aprendizados. Dentro disso, né, eu também atendo, né, clínica, eu sou da clínica, né, tenho um trabalho clínico, mas eu tenho um atendido online e ajudando também muitas pessoas nessa direção do autoconhecimento, né, se sinta à vontade para que a sua história, que você possa escrever a sua história, né, de forma mais positiva. Então, esse foi o convite dessa noite, para que você possa, não importa muito a realidade que você viva, né, importa sim o significado, a sua atitude perante a isso. Então, como eu falei, a pandemia pode ser uma oportunidade ou pode ser a maior crise, a maior miséria que você possa imaginar e seguir daquele jeito, né? Então, assim, o meu convite é que você mergulhe no autoconhecimento, descubra seu propósito, descubra a sua história, né? Faça a linha do tempo com os pontos que foram positivos, os pontos que foram negativos, e também a autobiografia. Você vai ter um indício, né? Pistas de como você deve se comportar hoje, ou a melhor forma de se comportar. Com certeza. A aceitação da origem é a porta para uma melhor. Com certeza, um melhor futuro, melhor relacionamento com as pessoas. A aceitação é a palavra, como a Núbia falou. Então, desde já, agradecer a vocês e parabenizar por vocês estarem aqui. E amanhã, né, eu vou estar fazendo uma continuação sobre esse tema, né? Não tem como a gente falar de história se a gente falar de perdão, né? O que está por trás do perdão? Quais são os pontos que são importantes, né? Pegando essa parte da aceitação. Então, a Núbia está falando, né? A aceitação da origem é a porta para uma mente melhor. Com certeza, esse é o caminho e eu enfatizo aqui para vocês. Então, agradecer, tá? Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar junto com vocês. Se vocês puderem, compartilha isso, manda para mais gente, fala que amanhã o assunto é perdão, é bastante interessante. E até a próxima, que Deus quiser, Ele quer com certeza. Um forte abraço para cada um de vocês, viu?